Olá! Bem-vindo, bem-vinda ao Terraço Cast, um podcast produzido e gravado aqui no Terraço Coworking. Eu sou a Mariana e aqui a gente conversa sobre temas atuais, cultura, negócios, comportamento e tudo aquilo que rende uma boa conversa. Se você está curtindo o nosso conteúdo, lembre-se de seguir a gente no Spotify e no YouTube para acompanhar todas as novidades. Para quem é de Passo Fundo ou mora aqui, agosto é um mês especial, pois é no aniversário do município que resgatamos as memórias que construíram a nossa cidade. Nesse episódio, vamos mergulhar na nossa história. Afinal, a história do município é feita de vivências de cada pessoa que morou, trabalhou, sonhou e ajudou a construir Passo Fundo. Nesse episódio, eu converso com o pessoal do Instituto Histórico de Passo Fundo. O presidente, doutor em História, Giovan Vinícius Carvalho, a vice-presidente, jornalista e professora, Fabiana Beltrame, e o fotógrafo e associado colaborador do Instituto, Diogo Zanata. Bem-vindos! Obrigado. Olá, obrigado. Então, vou começar perguntando para você, Giovan. O dia 7 de agosto é o aniversário de Passo Fundo, é o dia que marca a emancipação político-administrativa aqui da nossa cidade, no ano de 1857. Mas a nossa história começa muito antes disso, né? Pode contar um pouquinho para nós? Claro. Eu acho que é interessante a gente pensar nesse 7 de agosto e nesse processo do que seria, então, o que significa essa emancipação político-administrativa, né? Porque a gente parece, às vezes, que a nossa história começa ali. E, de fato, a história de Passo Fundo, ela é mais antiga. Só que a gente tem que se questionar qual é o Passo Fundo que nós estamos falando. Então, quando a gente pensa no município de Passo Fundo, enquanto entidade, enquanto estrutura organizada, né, uma estrutura administrativa, nós estamos aí, sim, falando da sua criação e da sua instalação em 1857. Só que para a gente chegar nesse ponto, nós temos aí pelo menos 30 anos antes um processo de ocupação do povoado de Passo Fundo, né, daquilo que hoje é a cidade de Passo Fundo. Então são dois movimentos bem distintos, inclusive. Mas a nossa região, a região onde Passo Fundo está localizada, a gente tem já um processo de ocupação humana com mais de 2.000 anos, né, com as populações indígenas, e depois de uma população luso-brasileira, aí, uma população cabocla, inclusive, com mais ou menos... aí a gente pode pensar na redução jesuítica. Esse ano estamos completando 400 anos de missões no Rio Grande do Sul. Passo Fundo teve no seu território uma missão jesuítica lá no século XVII. Isso gerou uma ocupação do território, isso gerou pessoas que acabaram circulando por aqui, né? Então, quando a gente pensa nessa história de Passo Fundo, a gente precisa, às vezes, situar de qual Passo Fundo nós estamos falando. Agosto é aniversário do município. Então, aniversário do município, nós aí temos quase 170 anos de uma história administrativa, só que a história das pessoas que vivem aqui é muito mais antiga. Então, Giovan, nesse mesmo sentido, Passo Fundo é uma cidade conhecida como um polo nos setores de saúde, educação e agronegócio, principalmente, né? E como que a gente explica isso historicamente? Então, nós precisamos aí entender e voltar nessa ideia do município de quase 170 anos. O território original de Passo Fundo, o município de Passo Fundo, criado em 1857, ele gerou mais ou menos 120 municípios da nossa região, que tinham como sede a cidade de Passo Fundo. Então, todo esse território desses municípios vinham a Passo Fundo, vinham à sede do município para usufruir de serviços, né? E isso vai fazer com que a gente tenha, não vou dizer naturalmente que é uma palavra pesada, mas tem uma centralidade já histórica colocada aí, né? O que vai acontecer? O fato do município ser grande territorialmente, mas também de nós estarmos localizados num ponto estratégico de circulação, nós estamos num caminho que conecta vários outros caminhos e conecta pontos diferentes, vai possibilitar que, a partir da instalação da estrada de ferro no final do século XIX, haja um processo de investimentos contínuos e circulação de pessoas, mercadorias e, sobretudo,
dinheiro. E isso vai fazer com que mais pessoas se interessem em investir em Passo Fundo e virem para cá. Isso vai demandar, por exemplo, a criação das escolas secundaristas em Passo Fundo, indo além da educação básica que era oferecida em outros lugares. Então nós vamos ter, na década de 1920, por exemplo, a criação do colégio, primeiro do Instituto Educacional, depois do Notre Dame, depois do Ginásio Conceição, Nossa Senhora da Conceição, e a escola complementar, que era a formação de professores, né, aqui para a nossa região. Então isso já vai, digamos assim, fazer com que Passo Fundo tenha aí seja um espaço atrativo para pessoas que precisassem enviar seus filhos para estudar, para complementar seus estudos, né, naquele momento, e vai fazer com que esse setor educacional passe a se desenvolver. Em paralelo a isso, e também como resultado desse espaço de campo de possibilidade que o Passo Fundo era, nós vamos ter já na década de 1920 uma medicina diferenciada aqui, porque nós vamos ter o estabelecimento de muitos médicos estrangeiros, né? Médicos húngaros, médicos poloneses, médicos italianos, médicos que vêm de vários lugares, às vezes não diretamente a Passo Fundo, mas que vão escolher Passo Fundo para se estabelecer. E a gente tem que pensar, mas por que isso? Por que não se estabelecer? Grandes centros e grandes cidades já vão ter uma concorrência desleal, digamos assim. Sim. Então, esses médicos vêm com uma formação diferenciada, muitos vêm imigrados pós-Primeira Guerra Mundial de uma Europa extremamente fragilizada, buscando novas oportunidades, e vêm em Passo Fundo esse espaço, esse potencial de desenvolvimento e de crescimento que estava acontecendo aqui naquele momento. Então, essas coisas vão começando a se somar, digamos assim, como um espaço de possibilidades, que vai culminar na década de 1950 com a criação, por exemplo, das primeiras faculdades, tanto pela iniciativa de uma formação liberal, que é a Faculdade de Direito, em 1954, ela começa e é instalada em 1956, completando 70 anos aí. Também, em 1957, nós vamos ter a criação dos cursos de formação humana, como curso de filosofia, a partir do Consórcio Universitário Católico, né, que tinha uma formação mais voltada aí para a formação complementar de professores da região. E tudo isso vai, digamos assim, instigando e provocando a necessidade da criação de uma faculdade de medicina, que aí já na década de 60 nós já vamos ter um outro panorama médico, né? Se lá na década de 20 nós tínhamos esses estrangeiros, na década de 60 nós já temos médicos da nossa terra, formados em outros lugares, que voltam para atuar em Passo Fundo com especialidades. E essas especialidades são fundamentais, né? Essa diferenciação, não é todo mundo clínico geral, eles voltam com especialidades, o que vai fazer com que muitas pessoas da região busquem Passo Fundo para atendimento, e vai fazer com que haja um incentivo para a criação da Faculdade de Medicina, em 1970, né, no início dos anos 70, que vai consolidar, de fato, Passo Fundo como um centro de referência médica, que vem aí nos últimos mais de 50 anos, sendo cada vez mais explorado, né? Hoje nós temos aí uma cidade e um município referência na saúde para o estado, né? E os nossos hospitais, Giovan, quando que eles foram criados? Então, Passo Fundo, até o início da década de 1910, não tinha energia elétrica. Por que eu vou falar isso, né? Então, porque o primeiro hospital, que é o Hospital de Caridade, ele surge exatamente no ano 1914, em que nós vamos ter energia elétrica, o serviço de luz sendo ofertado. Justamente por causa dos equipamentos, tudo isso vai possibilitar esse crescimento, né? E o Hospital São Vicente de Paulo, ele é da mesma década, 1918, e que vem complementar esse atendimento já feito pelo Hospital de Caridade inicialmente, hoje é o Hospital de Clínicas, né? Que vão se somar também a esse espaço de trabalho desses médicos que vêm e que também vão formar, por exemplo, enfermeiras. A escola de enfermagem é uma escola lá da década de 1930, justamente criada dentro dos hospitais para a formação de recursos humanos para atuação, né? E a questão do agronegócio em Passo Fundo, Embrapa, quando que surgiu tudo isso? Então, Passo Fundo, essa semana já a gente teve uma discussão a respeito disso, né? Passo Fundo, ele é um município hoje que não tem um potencial agrícola tão forte. É mais da região de Passo Fundo, não necessariamente o município.
Porém, o território do município de Passo Fundo é muito mais rural do que urbano. Isso é uma questão interessante, né? Apesar de não ser nessa zona urbana em que a produção agrícola seja tão forte. Nós temos uma produção muito mais voltada para o agronegócio familiar, pequenas propriedades, né? Mas o agronegócio está no nosso entorno, né? Sim. E aí a gente precisa também pensar o seguinte, nada é gratuito, digamos assim. Por quê? Lá no século XIX, nós tínhamos aí grandes áreas cobertas por ervais, que eram um resquício ainda das antigas reduções jesuíticas do século XVII. Esses ervais vão sendo explorados, até que eles entrem em processo de extinção no início do século XX. Muitas dessas áreas vão ter áreas não só substituídas por madeira, por mata, mas também nós tínhamos grandes áreas de mata em Passo Fundo, da Mata Atlântica, aí, que vai ser explorada. Também em virtude da instalação da estrada de ferro, que vem abrindo essas matas para colocação dos trilhos. E aí Passo Fundo se torna um exportador de madeira, né? E esses campos vão sendo esvaziados das matas, né? E aí também um incentivo para que seja plantado. Num primeiro momento, trigo. Trigo é o grande motor econômico, né, da nossa região num primeiro momento, que com o passar do tempo vai ser substituído pela soja. Né? Aí já com um processo de mecanização do campo na década de 1960. Mas, para a gente ter uma ideia da importância do trigo para a nossa região, Passo Fundo vai ter a criação da primeira da Embrapa Trigo, né, em 1974, justamente para dar conta e para respaldar esse produto que era produzido na nossa região naquele momento. Né? Então, o agronegócio, a agricultura, ela não é algo naturalmente no nosso território. Mas ela está inserida justamente nesses processos de transformações que Passo Fundo possibilita. Porque eu acredito que também, agora vem uma convicção pessoal, né, que a gente consegue fazer a partir dessa leitura histórica. Passo Fundo tem possibilidade de crescimento sempre justamente por esses processos contínuos de reinvenção. A única coisa que se mantém desde 1857, desde 1827, que quando começa o povoamento, são as casas de comércio na Avenida Brasil. É a única coisa que não mudou desde lá. Muda o tipo de comércio, muda os grupos étnicos que estão colocando esse comércio, primeiro os alemães, depois nós tivemos ondas de italianos, depois os sírios libaneses. Hoje nós já temos um comércio mais dominado pelos orientais aí na nossa Avenida Brasil. Isso é a única coisa que não muda nesse eixo estruturante. Agora, todas as nossas outras ciclos econômicos, eles são decorrência dessas alterações e dessa mudança, às vezes, de sentir o que está acontecendo economicamente e deslocar a produção naquele sentido. Né? Então, é mais ou menos isso. Ai, que interessante. E a partir da tua fala, né, Diovan, a gente percebe que a história, ela não é feita somente de grandes eventos ou instituições ou personalidades, né? Então, agora, Fábio, eu queria que tu contasse sobre a vida da comunidade como valor histórico, né? Vocês, o Instituto Histórico, acho que tem esse papel também de preservar não só a grande história, né? Mas também essa história do cotidiano. Exatamente, Mariana. É interessante de agora, ouvindo também o Diovan e nós, o Instituto, constantemente estamos, às vezes, replicando as mesmas histórias, né? Mas essas histórias que a gente está estudando, replicando, ou que no sentido até de nós sermos mais solicitados, né? Sempre vem nesse universo, como tu introduz. E aí, quando tu traz essa questão de que qualquer pessoa é detentor de história.
no sentido de ter documentação, de ter um acervo. Todos nós acumulamos notas fiscais, certidões, fotografias, recortes de jornal, muitas vezes, dependendo do interesse, né, individual da pessoa, da família. Objetos, né, móveis, exatamente. Aí o móvel, às vezes, que tu tem em casa, tu adquiriu numa loja da década de, sei lá, de 70, tu recebeu de herança do teu vô, da tua avó, né? Isso tem um conteúdo, informações históricas. Então, quando o Giovan traz ali, olha quantas etnias ele fala, né? Sim. Mas o quanto de tudo isso é exposto em pesquisa e até exposto de forma mais aberta para a comunidade entender o processo de constituição do nosso município, da nossa cidade. Então, quando, por exemplo, dentro do Instituto Histórico, a gente tem as nossas atividades, como, por exemplo, o Segundas Fotográficas, em que nós chamamos a comunidade a participar conosco, aí sim as pessoas começam a perceber, olha, as fotografias, qualquer uma que tenha sido feita em território passofundense, não necessariamente na sua constituição visual é uma imagem da Avenida Brasil ou da Praça Marechal Floriano, né? Ou de um colégio como o IE, ou o Protásio, ou até o CECI, né? Se nós formos pensar em o que nós temos de acervo que chega até o Instituto, né? Ele normalmente é um acervo que, até um determinado período, ele é de pessoas que tinham uma relevância política, social, que tinha mais poder econômico e que daí fotografava mais, tinha esse poder aquisitivo para, né, também solicitar fotografia aos fotógrafos. E aí a gente vai tendo aí, na verdade, uma redução de um escopo, né, imagético e de conhecimento sobre Passo Fundo. Então, quando a gente faz, por exemplo, segundas fotográficas em que a gente trabalha com as fotografias que nós conseguimos receber de acervo de qualquer indivíduo que morou aqui, ou que mora aqui, ou que, né, um parente mais idoso vem a falecer, a pessoa olha aquelas imagens e ela não identifica mais as pessoas, os espaços, ela às vezes vai botar fora. E a gente faz aí toda uma campanha para que isso não seja colocado fora. Entregue, por exemplo, para alguma instituição histórica, como o Instituto Histórico, para que a gente possa fazer essas leituras. Por exemplo, né, para ficar mais claro para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, eu tenho uma fotografia minha, lá da década de 90, de braços abertos, sim, fingindo ser Cristo Redentor, né, com o fundo lá no sétimo céu, o fundo da cidade. A cidade não está em primeiro plano na minha imagem. O primeiro plano, o foco de interesse era eu, adolescente, criança, que vivia naquele bairro, certo? Só que ao fundo eu tenho uma cidade que ainda não estava verticalizada como ela está hoje. Então, essa paisagem, ela é revelada por uma imagem. Uhum. Se essa imagem, se algum fotógrafo, alguma pessoa no passado que tem uma relevância, digamos assim, na visão econômica e social que as pessoas pensam, não, o prefeito é importante, ele foi comerciante, então ele tem, né, o que dizer, o que mostrar. Não, nós indivíduos temos sim o que dizer e o que mostrar, qualquer morador de Passo Fundo, entendeu? Então essa é uma foto simples que, se eu não fosse historiadora, talvez, estaria dentro de uma caixa lá do acervo fotográfico da minha mãe, e que ninguém iria ver aquela foto naquele determinado ano mostrando Passo Fundo, o quanto era ou não era verticalizada, entendeu? Então, é nesse sentido da importância de que todos nós, tendo documentos e fotografias dentro de casa e objetos que se relacionam com a história local, de suma importância. E todos nós somos importantes nesse sentido. Onde estão os acervos dos sírios libaneses? Aonde vão estar os acervos no futuro dos orientais que estão chegando, dos senegaleses, né, que estão aqui? A comunidade italiana, por exemplo, é uma comunidade por si só, né? A etnia, ela é mais despachada, ela gosta de contar a sua história, ela tem um orgulho, digamos assim, sim, de expressar o seu desenvolvimento. Então, muitas vezes, o que nós temos de acervo são das famílias, digamos, né, italianas. Não necessariamente, mas é o que eu estou dizendo, assim, né? Chega mais fácil em certa instância. Eu posso fazer uma complementação? Claro, por favor. Eu acho que vem a respeito disso. É que a gente precisa ter um entendimento, nós,
que todos somos sujeitos históricos. Nós atuamos e vivemos em um tempo e em um espaço. E isso acontece com todas as pessoas de todas as épocas. O que acontece é que determinados grupos, né, e aí também vem por que é tão importante a gente trabalhar com a história e com as fontes históricas. Alguns grupos produzem mais registros que outros, deixam mais registros que outros. A questão é que aquilo, ela conta, e a gente precisa ter esse entendimento de que aquilo é uma parte da história sempre. A gente nunca vai conseguir ter a história completa, porque a história ela é uma construção feita no presente. Então, alguns grupos são colocados à margem porque não vão ter registros suficientes produzidos, ou porque acham que suas histórias não são importantes. Então, isso conecta várias coisas da conversa, mas é também uma busca, assim, como é que eu vou te dizer? Quando a gente vai contar uma história que não é para além das grandes personalidades, a gente precisa também diversificar as fontes que nós vamos ter para contar isso. Então, por quê? Assim como a Rob falou, os prefeitos, vamos pensar, os nossos intendentes, ou os antigos presidentes da Câmara lá no século XIX, eles tinham seus retratos feitos. Era um retrato. É o mesmo retrato sempre que a gente vai usar. É aquele que a gente tem. E ele era o presidente da Câmara. Então, imagina para aquele indivíduo que era um ex-escravizado, ou que tinha sido uma população branca pobre, que nós tínhamos muito em Passo Fundo, que não vai ter esse tipo de registro, né? Feito dessa forma, assim, ou grandes proprietários e tudo mais. Então, a história, ela é feita por todas essas pessoas. E a gente tenta sempre trabalhar nessa diversidade, tentando costurar diferentes fontes, porque determinado grupo, determinada família, que às vezes foi super importante para uma história urbana, para uma história e tudo mais, não tinha tanto poder aquisitivo quanto outra que pôde produzir muito mais fontes. Agora, nesse sentido, né, a gente vê a importância realmente do registro. Diogo, tu, como fotojornalista, especialmente trabalhando aqui em Passo Fundo e na região, pode contar como que é o teu trabalho com esse olhar de fazer os registros aqui da nossa cidade? Claro, Mari. Então, como fotojornalista, a primeira, eu tenho um primeiro trabalho que é informar o que está acontecendo agora, né? Tô noticiando coisas que estão acontecendo agora, né? Informando as pessoas de algo que está acontecendo, mas sabendo da importância também histórica disso tudo, né? Que em algum momento vai ser lembrado, né? Que talvez seja uma das funções da fotografia, né? Como a Fábio falou, né? O Giovan falou, todo mundo faz parte da história, né? Seja de uma festa de aniversário que a pessoa fotografou, casamento, a formatura, ela está registrando aquilo, né? Talvez também para informar que aquilo existiu, né? Tá existindo, mas também para ser lembrado em algum momento. Seja daqui 2 anos, daqui 10, daqui 30, daqui 50 anos, né? Tu achar aquele álbum de família, né? Que existiu e tá meio em extinção, mas a gente sabe que tem ainda a gente tá no retorno também das coisas mais analógicas também, né? Então há um movimento também que tá voltando para isso também, né? Porque também todo mundo hoje também, é legal falar, tem um dispositivo fotográfico na mão, né? Seja um celular, uma câmera, até a volta de câmeras mais antigas, né? Um pouco mais antigas, as cybershots também, com os adolescentes usando também. Tudo é forma de estar registrando, né? E disso está sendo guardado, inclusive em algum momento o Instituto Histórico né? Adquirindo isso, né? E recapitulando isso, porque todo mundo acaba fazendo imagens, né? Claro, uns de maneira amadora, o amador falando não que seja ruim o amador, né? Mas porque é um fotógrafo que não trabalha com aquilo, ou de uma maneira profissional, que é o meu caso, de estar registrando as coisas, né, para hoje, e sabendo da importância que isso vai ter para um futuro que às vezes nem é tão longo. Sim. Né? Que seja... Quanto tempo, Diogo, faz que tu trabalha com Então, eu trabalho com isso há 15, 16 anos já. Eu já passei por muita coisa que também que é muito louco também da gente pensar próprias enchentes, né? No momento que eu fotografo uma enchente de 2023, eu já estava na minha cabeça que aquilo talvez não aconteceria mais, né? E que aquele fato ali já se tornaria histórico para daqui 10, 15 anos,
né, ele já está sendo lembrado, o que não acontece, né? Tem eventos que estão e que infelizmente vão acontecendo, né, e isso vai sendo registrado e vai sendo atualizado, né? Tem outros casos também, por exemplo, um incêndio que fotografei recentemente, que fez 10, 12 anos já agora, que foi o incêndio do prédio da Alguini, né? A gente não quer que esse incêndio, que um novo maior incêndio da cidade aconteça. E lá teve fotógrafos, não só eu, obviamente, teve vários outros colegas que registraram aquilo e já virou um fato histórico, né? Cada 5, 10 anos, aquele incêndio é lembrado e as minhas fotos e fotos de outros fotógrafos ressurgem para lembrar daquele fato. Pandemia também, né? Pandemia, é óbvio que a gente espera que seja diferente das enchentes, né? Que as enchentes, infelizmente, a gente vive numa crise climática. Isso está acontecendo e eu continuo documentando, né? E não quero que uma nova pandemia aconteça para continuar documentando e que aquilo ali, né, que existiu em 2020, 2021 e que foi amplamente registrado, não só por mim também, mas em Passo Fundo, né, foi muito registrado por mim, o Diovan e a Fábio peguem isso daqui 30, 40 anos, ou os novos Diovans e as novas Fábios, né, recapitulem aquilo, né, que em 2000, da mesma forma, né, Diovan, que há muitos anos atrás já teve problemas de saúde graves, de pandemias e outras coisas em Passo Fundo, e na época dessa pandemia foram recapitulados para saber como é que era a atuação dos hospitais naquela época, como é que era as pessoas, como é que era aquela pandemia, o que mudou de uma pandemia para cá, da mesma forma as enchentes, né? Quando deu aquela enchente que Porto Alegre, tomaram conta de Porto Alegre, né? Faziam 60, agora eu me recordo da grande 41. Em 41, como é que foi aquela enchente em 41? Como é que foi a enchente na Serra? Então, tudo aquilo veio, e veio como? Através de imagens. Claro, naquela época era mais restrito as imagens. Né? Não tinha tanta imagem como a gente tem hoje, né? De dezenas, de centenas de fotojornalistas e mais as milhares de fotos que as pessoas também começam a fazer. Né? Então, a gente também tem isso. Quando acontece algo, hoje, a gente também automaticamente busca as informações do mesmo fato que já tenham acontecido há muitos anos. Todo documento, e a gente precisa entender aí a foto como um documento, tá? Todo documento ele é produzido com uma intencionalidade, né? A principal talvez dela seja registrar uma ação. A certidão de casamento ele tem por objetivo ali registrar o ato daquele casamento. Se isso vai ser transformado com o passar do tempo numa fonte histórica, são outros 500, né? As fotos também. A gente pode, às vezes, produzir com a intencionalidade de não esquecer daquele momento. Só que esse não está automaticamente ali, porque ela pode nunca mais ser acionada. A foto que a Fábio fez lá para registrar os 10 anos dela de frente lá no Sétimo Céu, ela pode ficar numa caixa para sempre, sem ser olhada e sem esse entendimento de que aquilo é um registro histórico. Da mesma forma como o Diogo menciona a questão das enchentes. Apesar da gente fotografar como vamos registrar isso aqui para que a gente não esqueça, pode ser que seja esquecido, assim como todas as várias e várias coisas são registradas todos os dias. E para complementar isso, a questão do recorte, né? Que é um pouco também do que o Diovan tá falando e do que, né? Essa coisa assim, não, é um evento importante e eu faço esse recorte. Nós, isso mais antigamente, hoje em dia todo mundo, como o Diogo falou também, né? Tem o celular e pode registrar muitas coisas a mais do que se registrava antigamente. Se nós pensarmos, por exemplo, Passo Fundo na década de 50, o que temos de fotografia sobre Passo Fundo é o centro da cidade, né? Que estava em transformação. Na década de 1910, o que a gente vai ter? Entende? São poucas imagens. Eu não vou ter a casa das pessoas comuns. Ninguém vai lá e vai fotografar a sua casa, entende? Então, também, esse recorte, ele é um recorte construído, né? Muitas vezes, até algumas vezes pensado propositalmente, mas grande parte das vezes não. Ele apenas porque a coisa acontecia daquela forma, as pessoas registravam o centro da cidade. A mesma coisa que quando a gente, né, as pessoas vêm para Passo Fundo. Onde é que eu vou me fotografar para dizer que eu venho aqui? Normalmente é no mesmo lugar, né?
E na época também, antigamente, eu não sei exatamente a década, vocês vão saber, que tinha os lambi-lambis, né? Sim. E eles ficavam em Na praças, na praça no centro. Exatamente. E aí, normalmente fazendo o quê? Parado no mesmo enquadramento. Eu não mostrava a totalidade da praça, né? Eu mostrava Cuia, Catedral ao fundo, digamos assim, né? Tem um ponto interessante que o Diogo fala da enchente de 1941. Por exemplo, Passo Fundo foi atingida por essa enchente em 1941. Mas a gente pode pensar, mas onde é que estão os registros? Mas a nossa área urbana ela não foi afetada naquele momento. Como hoje uma enchente porque nós temos um processo de ocupação urbana que vai acontecer nesse intervalo entre 41 e 23, que vai ocupar essas áreas que lá em 41 não eram habitadas, que não sofreram como Porto Alegre, por exemplo, que vai ter uma enchente no centro histórico que já era densamente ocupado em 1941. Então não gera um tipo de registro de interesse, porque ela aconteceu, né? Não aconteceu assim como acontecia sempre. O rio subiu lá no interior. Subiu, né? Ninguém Enfim, registrou, não e tinha, pronto. As pessoas não tinham um equipamento pra Exatamente. Diferentemente, por exemplo, da gente pensar na nevasca. Que daí nós vamos ter a nevasca. 41 nós vamos ter a grande enchente no Rio Grande do Sul. 42 nós vamos ter a grande nevasca. Em julho de 42. Aí sim, esse episódio ele vai afetar outros grupos. E aí nós vamos ter uma produção gigantesca de fotografias da nevasca. De 42 e sem falar depois na de 65, que daí o número de registros é muito mais diverso e chegando inclusive a registro de vídeo, né? Que é uma coisa que para 42 nós não temos. Então 65 nós temos vídeos da nevasca de 65. Eu tenho um exemplo só para fazer um adendo do que o Diovan falou ali de ficar esquecido. Eu tenho um exemplo pessoal meu, por exemplo. Eu fotografei durante anos e tenho milhares de fotos de uma janela de um quarto meu, de um prédio, que inclusive semana passada eu tive que recapitular umas imagens e já vi mudança, assim, né? A Fábio falou ali, né? Da paisagem. E talvez fossem imagens que eu nunca mais ia ver, né? E claro, tive uma demanda para uma editora, de um livro, né? Veio uma fumaça de um vulcão aqui em Passo Fundo, há uns 3, 4 anos atrás, né? E eu fiz esses registros e essa editora se interessou agora, né? E para procurar essa imagem, como eu tenho muitas imagens, eu fui procurar no acervo, né? Não me lembrava muito bem o ano que era, fui procurar e fui entrar em acervos meus, tipo, tem milhares de datas que eu fotografei nessa janela, e ali eu vi mudanças na cidade já separei umas imagens, para ver que já tem um prédio novo, outro prédio, a mudança já do skyline ali dessa janela. E aí eu venho também ao passo da minha mãe, por exemplo, que a minha mãe, no final dos anos 80, eu era uma criança, e ela já registrava, eu já morava nesse prédio, ela já registrava. Essas fotos da minha mãe, provavelmente se eu não fosse um fotógrafo e começasse a registrar isso ia ser esquecido. Né? E aí teve um ano na pandemia, a gente ficou em casa mais tempo, enfim, eu já registrava há muitos anos, né? Fui mexer nesses álbuns da minha mãe e vi, tanto que eu fiz um antes e depois dessas imagens, que se eu não tivesse fotografando, talvez ela ia olhar essas fotos uma vez ou duas na vida. E eu fui lá e acabei resgatando uma parte do bairro Boqueirão ali, né? Totalmente diferente das imagens que eu costumava fotografar. Né? E nesse sentido, né, que a gente está falando, a gente pode perceber a importância do registro, né, da documentação. Então, eu queria perguntar para vocês como que o Instituto Histórico ele surge justamente com o objetivo de resgatar e preservar essa documentação, né? Isso. Como que foi? Exatamente. Lá, quando o Passo Fundo vai completar o primeiro centenário, porque por isso eu digo, a documentação ela foi sendo produzida, os homens foram cometendo seus crimes, os processos foram seguindo, as pessoas foram casando, foram sendo fotografadas, tudo isso vai acontecendo. A vida é essa história, né? Quando o Passo Fundo vai completar o primeiro centenário, em 57, um grupo de pessoas, liderados por um jornalista, o Jorge Cafrune, vai dizer, bom, Passo Fundo precisa reunir essas informações para construir uma narrativa sobre a sua história que vá além daquilo que já existe hoje. Então eles começam a consultar a documentação que eles vão chamar de documentação antiga naquele momento, que é sobretudo uma documentação do século XIX, né?
que estava espalhada, que estava guardada, e aí vai ser acessado, né? Então é esse olhar que vai dar essa importância para aqueles pilhas de papéis que ali estavam, né? E aí o Instituto, ele é criado para pensar o centenário, mas logo na sua criação já dizem, não, vamos manter essa instituição como uma instituição para pensar a história de Passo Fundo, para servir aí de espaço de referência para a história de Passo Fundo. Claro que fomos referência em vários momentos distintos para várias coisas, né? E aí a atuação da entidade também vai mudando conforme o tempo vai passando, né? Então, se lá em 57 a gente tinha como objetivo pensar na ideia ali dos fundadores, né? Que é uma coisa que não se aplica a Passo Fundo, inclusive, vamos mencionar isso, que Passo Fundo não é uma cidade fundada. Passo Fundo não foi fundada. Hoje chegou aqui, se estabeleceu fulano e fundou-se a cidade. Mas quando o centenário vai acontecer, se queria criar essa ideia de fundação. Então se escolhe um personagem que seria o mais adequado para ser o fundador. Mas ele não é o primeiro morador, ele não é fundador, porque Passo Fundo surge do espontâneo, surge da circulação de pessoas ao longo da estrada e da fixação das casas comerciais. Então, enfim, parênteses fechado, mas naquele momento era isso que se queria, né? E então esses indivíduos aí são os que vão ter melhor suas vidas exploradas e tudo mais. Num segundo momento, o Instituto ele vai ter uma função de pareceres, ele vai ser consultado para dar parecer, se pode demolir, não pode demolir, se o nome dessa rua está adequado ou não está adequado, e tinha uma função mais ou menos assim. E com o passar do tempo, a gente vai entrar num processo, Mari, de crise existencial. A que servimos, afinal de contas? Qual é a função do Instituto Histórico? Né? Não é só produzir narrativas, porque muitas pessoas que não estão vinculadas ao Instituto produzem história. Né? E aí nós, depois da inauguração da nossa sede em 2017, entendemos que o nosso papel é custodiar essas fontes, não só para as pessoas que precisam acessar agora, mas sobretudo daquilo que vai ser acessado no futuro. Então o nosso trabalho não está necessariamente voltado somente nem para o passado, nem para o presente, nem para o futuro. São 3 tempos que se entrelaçam, porque o trabalho que a gente está fazendo hoje de preservação, ele serve para que as pessoas no futuro possam ter acesso a registros históricos, né, que foram produzidos no passado. Então, também depende, às vezes, assim, isso é o que eu quero dizer. Muitas vezes, Diogo, o pessoal me diz assim, mas eu quero uma foto da casa tal, lá por 1910. A gente não tem como voltar lá em 1910 e fazer a foto, porque hoje a gente acha que essa casa é importante. Porque lá no passado o recorte que a Fábio mencionou antes direcionou de que não era importante fotografar aquele espaço, aquela casa, aquele grupo e tudo mais. Então tudo isso vai fazendo com que também a gente entenda o seguinte: como toda pessoa é fundamental para a produção, é um sujeito histórico, todo documento, toda fotografia, tudo ele atesta alguma coisa. Então a gente tem recebido conjuntos, eu já estou misturando um pouco a tua pergunta, mas vai lá. A gente tem recebido conjuntos e a gente tem tentado deixar muito claro isso, né? Não, mas o meu pai não foi nada, minha mãe não. Vocês existiram, viveram em Passo Fundo. Isso torna as pessoas sujeitos históricos e torna aquilo que eles produziram documentos históricos. Então, assim, a gente tem recebido alguns conjuntos e lá no meio das fotografias, por exemplo, tem uma sequência de fotos 3x3, assim. Faziam, 6x6, umas fotinhos pequenininhas que são da praça, hoje Praça Toqueto, que não existe em outro lugar aquelas fotografias. Que não era o espaço em que os fotógrafos contratados para fazer imagens para a administração pública, vamos pensar assim, que são as imagens que a gente mais vê circulando na internet, desses espaços públicos e tal, né? Que uma pessoa estava passeando na praça e no fundo da foto da pessoa, que era o objeto, aparece essa praça ainda na sua configuração, que não foi registrado por outras lentes, ou não chegou até nós. Então, para a gente ver a importância, eu falo sempre, pessoal, vejam a importância dos acervos pessoais, dos acervos familiares, quando eles chegam. Porque a gente tem agora uma outra visão sobre aquele espaço, que é público, a partir do acervo de uma pessoa
que doou, mas que foi a avó que foi fotografada por outra pessoa que teve o olhar que recortou, enfim. Então, nesse sentido, o Instituto hoje ele está preocupado em preservar essas múltiplas histórias de Passo Fundo, essas múltiplas pessoas que não só a história dos nossos prefeitos, a história daquelas pessoas que dão nome de rua, mas onde é que estão essas outras histórias, né? Então a gente tem aí feito, a gente não abre muito, na verdade, assim, a gente não tem feito porque a gente não dá conta, mas a gente deveria fazer uma caça aos acervos, assim, né? Porque tem muita coisa com as pessoas, na verdade. E até mesmo, como vocês falaram da fotografia, além da fotografia do espaço público, até mesmo o espaço privado, ele é histórico, né? Exatamente. A roupa que a pessoa está vestindo, a mobília... A árvore de Natal. Essa semana nós estávamos analisando, né? É uma foto do Natal que a pessoa fez para registrar, mas é uma foto que aparece a árvore de Natal lá dos anos 40, que é um galho de pinheiro. No fundo aparece já os móveis dessa casa. Tem toda uma ideia ali, assim, por exemplo, o tipo de presente que se dava. De habitação, né, do que está acontecendo ali. Então, tudo isso é importante, tudo isso nos ajuda. Depende de como a gente vai olhar, né? Mas é importante a gente guardar para que as pessoas possam ter oportunidade de olhar isso e entender aquilo como um documento. Por exemplo, né, dando caso agora, eu estou fazendo doutorado e a minha pesquisa refere-se a uma fotógrafa que atuou por um período, né, uma década aqui em Passo Fundo. Tu vai para as páginas dos jornais e existem notícias que mostravam que ela tinha relevância. Só que quando tu começa a perguntar para as pessoas, ninguém lembra dela. É difícil, né? E aí também, quem era o público que ela fotografava? Não é todo mundo. Então, quando tu vai também buscando essas informações, tu vai vendo também, por exemplo, como que era a realidade profissional de uma fotógrafa, né, em Passo Fundo, numa profissão majoritariamente masculina, né? E ainda nordestina, que vinha de fora e que veio se estabelecer aqui. Então, são essas histórias individuais também, que a gente pensa que é individual, ela é muito coletiva. Então, todo documento, ele vai tratar de uma coletividade. Então, isso que é importante, que nós, do Instituto ali, com essa reunião lá do Edete Cafrune, né, para ter documentação sobre Passo Fundo, a gente também está buscando também documentação do passado, mas também as documentações mais recentes, que, por exemplo, o Diogo já fez uma doação de parte do acervo dele digital, e que as pessoas às vezes... Não só digital, é físico também, mas é que ele tem um montante dele, né, digital. Mas, por exemplo, assim, você que está em casa e que está recebendo essas informações, é fato, você tem documentação. Se vai ser fonte histórica, vai depender de nós termos, né, esse olhar de preservar, e de chegar e depois até nós. alguém olhar para isso como um documento histórico. E nesse sentido, pessoal, como que as pessoas fazem para colaborar, para contribuir com o Instituto? De um modo geral, né? O que eu faço? Pode falar, mas é nos acessar, é nos buscar, de um modo geral, né? E a gente tem só a colaboração também nas nossas atividades, mas também com a doação de acervo. O Diogo pode... O Instituto é uma instituição, isso é importante mencionar, sem fins lucrativos, é uma organização movida pelo voluntariado. Então, a grande parte do trabalho de preservação realizado, ele é um trabalho feito por voluntários. Então, as ações que podem englobar aí ajuda, por exemplo, elas se dão nesse caminho, né, de auxílio nas ações que a gente realiza, como Segundas Fotográficas, que é um projeto aí bem bacana para quem quiser conhecer, mas também quando as pessoas nos ajudam, quando elas têm um acervo, porque o Instituto funciona com doações de duas formas. A primeira é a doação física do material, em que nós assumimos a posse, então, e o cuidado com esse material, mas as pessoas também podem doar digitalmente, ou seja, empréstimo do material, é feita a digitalização, se devolve para as pessoas, né? Porque muitas fotos, elas são produzidas para a gente ter uma lembrança da nossa avó, da nossa bisavó e tudo mais. E a gente quer continuar tendo isso em casa, né? Mas
E é possível, a gente faz. O que acontece é que a gente recebe muitos acervos de pessoas que não têm mais condições de guardar o material, ou são acervos que não dizem respeito, não fazem sentido para as pessoas guardarem, e a gente sempre brinca, mas a gente diz assim, não coloque nada fora. Liga para o Instituto. Por quê? Às vezes aquilo que não faz sentido para mim, ele tem um sentido para a história. Porque são pessoas que eu não conheci, não tem identificação na foto, mas a foto nos permite ver o modo de vestir, como tu mencionou, a pose que a pessoa está usando, o fotógrafo, e aí a gente cai no universo de possibilidades de uma análise das técnicas fotográficas e tudo mais. Então, tudo tem valor. Depende do olhar que a gente dá para aquilo, né? Então, as formas de ajudar o Instituto nesse ponto são assim, ou com trabalho, ou com acervos para nos dar mais trabalho. Exatamente. E também, Mariana, é importante a gente referendar que nós estamos aí, né, já faz algum tempo, iniciando um trabalho também que é de pesquisa, tá? Porque as pessoas acham, né, dentro do Instituto, às vezes, como o Giovan falou antes, ligam aqui, eu quero a foto, né, de tal casa. Muitas vezes as pessoas chegam ali, a sua empresa vai fazer determinado aniversário, é uma data cheia, é importante, né, instituições, inclusive. Como nós temos um trabalho de voluntariado, a gente está lá tentando dar conta do acervo, no tempo que a gente se disponibiliza para o voluntariado, porque nós temos também os nossos afazeres, apesar de também querer ter tempo para fazer pesquisas. Só que precisamos, né, fazer também a sustentabilidade financeira da instituição. Diante disso, a gente também se organiza para auxiliar, né, de forma aí sim remunerada, colaborativa, né, com instituições que vem, por exemplo, olha, nós vamos fazer uma data cheia, mas nós precisamos fazer a pesquisa. Nós fazemos a pesquisa, só que daí nós temos que deixar de lado um pouco o nosso trabalho e precisamos olhar para um outro lado, né, dessa questão também remunerada de sustentabilidade, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem materiais para comprar, a gente tem administrações técnicas e tecnológicas dentro também para conservação, adequação, né, catalogação do acervo e principalmente difusão desse acervo, que agora nós estamos num passo extremamente importante e caro, que é disponibilizar isso tudo, né, online, que é diferente de a gente publicar as nossas fotos no Instagram, que não tem a priori custo nenhum, mas para tu fazer um serviço profissional e de cautela, cuidado de que isso tudo não se perca, né, custa. Então, também tem esse outro olhar. Então, por exemplo, a gente oferta projetos, né, de assessoria, de pesquisa, de cuidado com o acervo, tudo isso. Porque as pessoas pensam que lá no Instituto tem uma gavetinha. Eu quero saber sobre a arquitetura, sobre a medicina em 1933. O Instituto vai lá, abre uma gavetinha, tá tudo pronto. Não tá. Muita história ainda precisa ser pesquisada, né? E isso também nos auxilia a ter pesquisadores e ter também um trabalho que não seja só do voluntário, mas que também seja da parte profissional, atuando também economicamente dentro do mercado da história, né, da produção histórica, das pesquisas históricas, né, então isso é importante. A gente volta lá na primeira pergunta que tu fizeste, que é a seguinte, assim como o município, o município, enquanto é uma entidade, né? Uma entidade misteriosa, assim, né? Que a gente não consegue apalpar o município, né? Ele é feito pela história de múltiplas pessoas que viveram nesse espaço em diferentes tempos. O Instituto da mesma forma. O Instituto, como uma entidade, não é ele que produz uma narrativa sobre, né? Ela é uma entidade que reúne pessoas que têm um interesse, que atuam voluntariamente e tudo mais. Então, às vezes a gente pensa, não, mas o Instituto faz. Não, o Instituto não faz. Quem faz são as pessoas que estão atreladas ao Instituto,
né? E aí entra exatamente isso que a Fabiana falou. E aí tem um limite entre aquilo que a gente faz no sentido de nós queremos preservar, queremos cuidar, entendemos que a gente não pode perder mais registros, e uma outra é aquilo que as pessoas demandam uma narrativa específica sobre a sua família, a sua empresa, a sua entidade, né? Que aí a gente muda um pouco daquilo que nós estamos preocupados de uma forma geral, que é pensar a história de Passo Fundo como um todo, né? Tentar preservar o máximo de registros e vestígios e assim conhecer mais sobre a nossa história. Fábio, o Giovan mencionou as segundas fotográficas. Tu pode contar como é que funciona, se dá para as pessoas participarem? Primeiro, Mariana, acho que é interessante, né? A participação do Instituto sempre é bem-vinda e essa participação começa também nos conhecendo, né? Então, nos encontrar lá, Instituto Histórico de Passo Fundo, né, no @ lá do Instagram. Tem o nosso site também, ihpf.com.br, que as pessoas podem nos acompanhar. E o Segundas Fotográficas é um projeto de voluntariado mesmo, né, em que a comunidade, qualquer pessoa com qualquer idade que consiga manipular, né, limpar, higienizar os documentos, que tem interesse, né, de dar o seu tempo, e o tempo é o tempo que tiver, mas tem que ser nas segundas, porque é o dia que nós estamos lá ativamente para o projeto. Todas as pessoas podem entrar em contato conosco, né? Pelo Instagram, manda um inbox lá, né? Ou também as pessoas que queiram acessar os nossos próprios Instagram, meu, do Giovan, podemos ali estar informando melhor como acontece também. Mas as pessoas, nosso trabalho começa a partir das 4 da tarde, vai até a hora que sair o último da porta, a gente fica lá 8, 9, 10 da noite. E aí o trabalho realmente é nos auxiliar, né, colaborar conosco na manutenção, na higienização, no acondicionamento, na catalogação do nosso acervo. Porque uma coisa que nos deixa feliz, toda semana chega acervo novo. Toda semana. Toda semana. E às vezes 2, 3 coisinhas, às vezes são caixas e caixas e caixas de acervo de várias tipologias, documento, objeto, roupa, tem de tudo, tá? Então as pessoas vão nos ajudar ali a fazer todo esse trabalho. E é importante para cativar as pessoas que, além desse trabalho, você vai estar conhecendo a história de Passo Fundo. Porque a conversa rola, porque o Giovan tá lá, eu tô lá, né? Normalmente eu tô mais à tarde dando atenção, o Giovan à noite. Então, nesse sentido, a gente até fala que é cativante. As pessoas, às vezes, não conseguem vir. Pessoas mais idosas, é inverno, elas não vêm. Mas no verão, elas estão lá de volta, sabe? E vice-versa também com os jovens. Então, a gente fica muito feliz, porque é uma forma também de aproximar a comunidade, deles entenderem a importância da história e também de divulgar, né, o nosso trabalho e a importância que a história tem para o nosso município. Tu começou a colocar ali o Instagram. Vamos dar uns recados aí. WhatsApp do Instituto, Instagram, site. Para encontrar a gente nas redes, né, em todas as nossas plataformas, acessar o site mesmo, ihpf.com.br, lá tem nosso Instagram, nosso Face, o canal do YouTube, que tem também produção, documentários sobre Passo Fundo e assim por diante, e também o nosso Instagram, que é Instituto Histórico de Passo Fundo, grande assim mesmo, é todo o nome completo. E, Diogo, dá o teu Instagram, que tu faz fotos belíssimas de Passo Fundo, né? @Diogo Zanata, tem coisas, eu uso eu mesmo o Instagram para coisas pessoais, assim, mas né, majoritariamente ali eu estou postando os trabalhos, estou postando tudo que é coisa que eu tenho feito, né? A minha movimentação fotográfica tá toda dentro do Instagram ali, então vão ver coisas assim, né? As coisas não tão boas, assim, que são as coberturas né, mais trágicas da cidade, mas vai ter lua, vai ter céu, que são coisas que eu gosto de fotografar, que também, né, queira ou não queira, acabam se tornando algo histórico. Uma superlua. A lua vermelha. Quando tem algum eclipse, quando tem algum evento astronômico no céu, né, também faz parte, isso vai gerar algum interesse futuramente também. O clima também tu registra bastante, né? Claro. Quando tá muito frio, alguma coisa assim. Essa neve aí que o Giovan fala, eu espero há muitos anos que ela de alguma forma caia de novo em Passo Fundo, mas não está acontecendo, né? Que é algo que eu vi quando pequeno, quando não fotografava ainda, né? Sim. E
vejo de registros, né, que como um repórter fotográfico também, um cara que é preocupado com a história de onde eu vivo, né, tenho esse interesse em fotografar, mas não está acontecendo, assim, né, Eu nunca vi, tô esperando. Eu me lembro dessa época quando já nós éramos vi. crianças. Década de 90. Foi no ano que eu já era- nasci. Mas é. Ah, é? Foi no ano que eu nasci. Eu tenho lembrança. Que é a lenda. Isso é uma coisa interessante, que são as referências, né? Então, eu sempre ouvi falar assim, no ano que tu nasceu, nevou. Quando tu nasceu, tava nevando. Era um sabe? frio. Porque é um marco, né? Um ponto de referência. Sim. Né? E aí depois, claro, quando eu entrei na história, enfim, hoje eu já sei, foi em julho de 1990, de fato. Eu nasci um pouquinho depois, né? Mas, de fato, se confirma. Agora eu posso dar o número do Por telefone, tá? Então, o nosso WhatsApp é 51 992 53 48 73, tá? E aí a gente atende ali, dependendo do horário, por esse WhatsApp, que conta aí com as informações e o nosso contato para acervos, voluntariado, Visitas. dúvidas, visitas, A né? gente atende Só não muito vale falar de extraterrestre. O resto tá tudo liberado. Gente, então agora eu queria uma reflexão de vocês. Por que é importante preservar a memória de uma cidade? Diogo. Eu acho que sem passado não tem futuro, né? Meio clichê essa frase, né? E eu acho que a memória ser registrada, no meu caso, que é através de fotografia, é de extrema importância pra gente. Né? Primeiro, que eu não gostaria de registrar algo que vai acabar, né? Porque às vezes a gente registra algo que, infelizmente, vai ser, por vários motivos, uma casa, né? A gente sente muito, né? De ter daquilo, por alguma forma, não existir mais e existir aquele registro, né? Bom, pelo menos vai ter um registro fotográfico, né? Mas eu gostaria de registrar isso, mas que aquilo continuasse existindo, né? E que nem sempre acontece. Então, acho que a importância da preservação histórica é para a gente ter um futuro um pouco mais saudável, né? Acho que se a gente preservar a história, preservar o futuro, a gente vai ter um futuro mais saudável. Essa é a minha reflexão, assim. Agora eu passo para os historiadores. É um pouco, eu acho que para mim, assim, deixar uma mensagem, eu acho que é o cuidar, né? Eu acho que pensar a questão histórica e o porquê é o cuidar, é cuidar com a gente e cuidar com o outro, né? Porque dentro das imagens, dos documentos, a gente está vendo passagens da vida das pessoas, né? E se a gente for revisitar a história mais antiga, né, para o hoje, se a gente for pensar, não mudou muita coisa em certas instâncias, mas ao mesmo tempo mudou muito. O que essas mudanças têm a ver com o nosso cotidiano? Por isso que eu acho que é importante, né, para a gente ter sempre a oportunidade de refletir sobre o passado, para pensar o presente, para agir no presente, para o futuro ser melhor e não ser pior, né? Eu já não vou tanto nessa perspectiva do futuro, porque o futuro é incerto e não sabido, né? Mas e eu acredito também que, mesmo a gente tendo olhado tantos registros de coisas que aconteceram ao longo da história das sociedades, a gente não consegue, por esse olhar, aprender, entende? Assim, a gente vê aí manifestações, às vezes, enfim, políticos ou não políticos, né, de que não aprenderam com os erros do passado, né? A gente não consegue, a gente ignora aquilo que a gente quer, como é que eu vou dizer? A gente só aceita aquilo que nos interessa. Aquilo que vai contra o nosso olhar, a gente deixa de lado. Mas eu acredito que a gente preservar e a importância disso se dá justamente para a gente saber não só como as pessoas viveram, mas o que nos trouxe até aqui, né? De que maneira a gente chegou onde nós chegamos, a gente está hoje, né? A gente não consegue ter esse entendimento a partir da nossa
da atualidade, porque sempre são processos, a história é processo, né? Então, para a gente entender hoje por que Passo Fundo é afetada pelas chuvas, vamos pensar assim, nós precisamos olhar para o passado e entender os processos de planejamento urbano, para a gente entender hoje por que nós temos aqui, sei lá, 2.000 médicos atendendo 3 faculdades de medicina, né? Nós precisamos olhar para o passado e entender esse espaço, né, como um espaço de possibilidades profissionais que foram abertas. Então, claro que isso nos ajuda a projetar o futuro, mas ele não nos garante um futuro melhor ou um futuro, né, livre de erros e tudo mais. Então, são pessoas. Eu sempre digo assim, quando a gente pensa às vezes numa história e a gente tem uma ideia e a gente fantasia uma história, a gente, enquanto indivíduo, a gente sempre pensa que aquilo que está distante de nós é melhor do que o que nós temos. Então, o passado é melhor porque não tinha violência. Né? O futuro será melhor, né? Será melhor porque não vai ter racismo, né? A gente sempre está nessa expectativa daquilo que está distante. E aí, quando a gente olha para o passado, a gente vai ver que as pessoas, às vezes, eram tão ruins quanto são hoje, se não piores, de que as famílias sempre tiveram problemas, de que a violência sempre existiu, né? A doença sempre teve, né? Então, é importante a gente preservar para a gente essas memórias, enfim, para a gente ter esse entendimento, essa clareza sobre o que nós somos hoje. É mais ou menos isso. E pela experiência aí de vocês, do município, existem muitas histórias irreais, mitos, lendas, o que mais circula aí em Passo Fundo? Um pouco de tudo. Antes que o Diovan fale, eu acho importante, só vou referendar. Referência, entendimento. As coisas não surgem do nada, nem a verdade, digamos assim, e nem a mentira, né? Há uma intenção ali, então tem que cuidar, assim, é importante tu voltar ao passado e entender as coisas. Depois que a gente começa na área da história, a gente fica incomodado, entende? Com algumas narrativas, as falas das pessoas, os comentários nas redes quando as coisas acontecem, porque as pessoas estão vindo sem conhecimento falar. Então, isso é importante também a gente cuidar, a cautela, né? E tem a ver com um pouco também da gente tentar trazer a fantasia para nossa vida, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente assiste muitas séries, né? A gente consome muito material de romance. Primeiro eram os livros, agora a gente tem que pensar no que quase estamos voltados para o streaming aí com séries, né? E tudo isso é ficção. E a gente tenta, ou a gente aprende uma narrativa ficcional e a gente tenta explicar algumas coisas a partir dessa narrativa ficcional. Então, claro que é muito mais interessante eu pensar que aquele amor não deu certo, porque o romance era proibido pelos pais, que as famílias se odiavam e que eles foram afastados e ele comprou veneno e se matou. Mas, às vezes, a vida é muito mais prática. Às vezes simplesmente não deu certo e eles se separaram e a praticidade foi isso, né? Mas quando a gente vai contar uma narrativa, às vezes a gente olha aquela foto e já imagina que a mulher era muito brava, que porque ela tá assim, porque ela tá assado, mas tudo isso é ficção. Ela não é necessariamente uma realidade. Nós estamos criando esse passado porque o passado precisa ser criado. A gente não consegue ir lá no passado e pegar o passado ou voltar ao passado com a máquina do tempo, né? Então a gente vai preenchendo os buracos. E aí tem algumas histórias em Passo Fundo que é assim, até falava com a minha mãe sobre isso. Eu, quando era criança, aprendi que existia uma grande cobra embaixo do Passo Fundo e que se essa cobra se mexesse, se movimentasse, a cidade inteira ia cair porque a cobra estava escondida embaixo do Passo Fundo, tá? E ela me disse assim, não, mas eu ouvi alguém falar. E aí eu disse, falar, todo mundo fala. Nós estamos aqui falando, né? Agora, até que ponto isso é real, é possível e aquilo que não é possível? Aí a gente vai dizer, não,
Gente, hoje nós sabemos que é impossível que a gente tenha uma grande cobra embaixo da cidade e tal. Então a gente já eliminou isso. E a gente tem a plausibilidade aí, né? E aí tem algumas histórias, estão circulando, inclusive, por aí. Sempre tem alguma coisa, né? Sim. O diabo que apareceu na boate. Eu falava, né? Do Escadão. O diabo do Escadão. O diabo da boate, né? Que, por exemplo, a imprensa nos procurou para saber em qual data isso tinha acontecido. E aí eu né? Há pouco tempo, acho que saiu, né, alguma coisa. É uma lenda. Ela não tem uma data, porque ela é uma lenda. A lenda, ela pressupõe esses tempos que se misturam. Ela não tá preocupada com uma verdade estabelecida. Ela não é um fato, né? Ela pode ter sido gerada a partir de um fato, a lenda, mas ela não é verdade, ela não é... Os túneis. Né? Os túneis em Passo Fundo, né? Que alguns anos atrás surgiram em decorrência da localização de uma estrutura ali nos antigos moinhos, que gerou uma história que vai ser referendada pela história da cobra, porque daí não é mais a cobra, são os túneis, entende? A gente substituiu, é a plausibilidade. Não é mais a cobra que está embaixo de Passo Fundo. É uma cidade subterrânea, praticamente. O uso, né, das palavras, entende? Que tu constrói isso, também vão interferir nessa dimensão. E aí é claro que é muito mais interessante eu fantasiar sobre uma história, sobre uma cidade subterrânea, de caminhos secretos que ligam as casas para que ninguém saiba, segredos, mistérios, do que a gente pensar que isso são muitas vezes galerias de água, galerias de esgoto, que estão encanando. Claro que a fantasia ela é muito mais atrativa, né? Mas às vezes é muito mais uma questão prática. Então, por exemplo, vou dar outro exemplo. Tem um mito de que o busto do coronel Gervásio Lucas Annes foi construído na Praça Tamandaré de costas para a igreja porque ele era maçom e que a igreja não queria que ele ficasse de frente. Alguém já parou para pensar que ele está de frente para a cidade? Que faz muito mais sentido que ele esteja de frente para a cidade do que de costas para quem chega na cidade, né? Então, às vezes é muito mais uma questão prática do que... Mas a fantasia, claro, o mito, ele sempre torna as coisas mais interessantes de serem lidas, né? Mas agora, é ficção. Gente, para a gente ir se encaminhando para o final, eu gostaria de pedir para cada um de vocês dar uma dica para as pessoas conhecerem melhor Passo Fundo, olharem a nossa cidade através de um outro olhar. Que dicas de programa, passeio, atividades, o que vocês indicam? Se as pessoas querem entender mais de fato, né, historicamente, o município de Passo Fundo, eu indico, né, ler. Então, Acervos Editora é uma editora que se especializou em produzir, né, conteúdos sobre Passo Fundo. Então, né, e publicar livros de pesquisadores sobre Passo Fundo. Então, eu acho que aí é importante. E, claro, né, ir ao Instituto Histórico. O próprio site do Instituto tem materiais diversos, assim, alguns vídeos mais antigos, algumas lives ali que nós fizemos, por exemplo, tem lá a live sobre história dos crimes em Passo Fundo, que é um passeio virtual que a gente faz. Tem passeios no cemitério virtuais, né? Quando não tem a possibilidade de acompanhar uma atividade dessas ao vivo, né? Agora, no próximo mês de agosto, durante o aniversário do município, no dia 15 de agosto, especificamente, que é Dia do Patrimônio, vai ser o final de semana que vai ser comemorado o Dia do Patrimônio, nós vamos estar com uma atividade, um passeio guiado em Passo Fundo pela parte da manhã, e à tarde vai ter uma roda de samba e conversa lá no Espaço Cultural Roselito Lesc Preto, para a gente falar sobre os 110 anos do Clube Visconde do Rio Branco, aqui em Passo Fundo, que são ações assim que vão acontecer na sequência. Mas eu acredito sempre, a gente tem esperança de que a gente as pessoas, quando elas desacelerarem um pouco e olharem ao redor, elas vão perceber as marcas do tempo, elas vão perceber esses elementos, seja nos prédios, nos monumentos, que permitem que a gente veja Passo Fundo com outros olhos. Então, assim, quando a gente passa na Avenida Brasil, um exercício que eu gosto que as pessoas façam tenta olhar não só para aquilo que está sendo
visto, mas aquilo que está escondido atrás da nossa poluição visual da Avenida Brasil. Nós temos muitas casas antigas, né, que estão ocultas. Nós temos no meio dos canteiros muitos monumentos. Passo Fundo é uma das cidades que tem mais monumentos no estado do Rio Grande do Sul, né, que são, como é que eu vou dizer assim, eles se tornam invisíveis com o nosso olhar. Então, a gente desacelerar um pouco e olhar, se aproxima da placa, lê o que está escrito na placa, né, dá uma olhada ali, vê o que está acontecendo. Eu acho que é um exercício bacana, assim, pro cotidiano, quando não tiver atividade do Instituto. Senão, o Instituto é o melhor lugar. Eu tenho feito esse exercício, eu tenho uma cadelinha e eu tenho que passear com ela pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, e eu tenho andado muito, tanto para um lado quanto para o outro na cidade, e eu tenho feito esse exercício mesmo. Eu chego em casa e falo, né, para Larissa, Lari, tem isso, tem aquilo, e eu tenho feito esse exercício com a ajuda dela. Porque antes eu não fazia esse exercício. Eu estava sempre na correria caminhando, e com ela eu vou analisando um busto que está ali, um monumento que está ali, uma casa que tem uma placa, e olho, pô, o que era isso aqui atrás da placa? Às vezes eu pego a Fábio e peço, mas tem a casa lá, que essa casa era de quem? Às vezes já tem identificação, né? O próprio Instituto Histórico fez esse mapeamento e tem lá um QR Code, tem uma informação lá. Então dá para parar, dá para apontar o celular e saber. Então eu tenho feito esse exercício até diariamente, assim, de conhecer a cidade. Foi assim que eu me aproximei da história também, né? Olhando e fotografando Passo Fundo naquilo que eu não conseguia ver enquanto eu estava na correria, né? O passear faz muito bem. Sim. Eu já participei de algumas caminhadas do Instituto Histórico e são muito, muito interessantes, porque é bem esse exercício, né? De você passar pelo mesmo lugar que às vezes você passa cotidianamente, mas tu tem um olhar diferente, né? Tu conhece a história daquele lugar. Então, assim, eu também recomendo ficar de olho no Instagram do Instituto Histórico, né? Que vocês sempre divulgam quando tem essas atividades. E são muito, muito enriquecedoras. Bom, então, eu quero agradecer a presença de vocês, Fábio, Diovan, Diogo, né? Pela participação aqui no Terraço Cast. E também agradecer pela dedicação de vocês na preservação da história da nossa cidade. Obrigado, é sempre um prazer falar, mesmo que seja pouquinho, né? Sobre Passo Fundo, sobre a história de Passo Fundo e sobre o que a gente faz no Instituto. Isso aí, a gente fica muito feliz pelo convite, né? Por essa abertura também de falar mais sobre o Instituto e sobre a preservação histórica. E a gente gosta muito de falar, então sempre é bom a gente poder participar. Obrigada, Mariana. Obrigado, Mari. Obrigado pela oportunidade de a gente estar mostrando um pouco aí do que a gente faz aí, né? Em relação à história da cidade. Obrigada, pessoal. Adorei ter vocês aqui. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras pessoas que também têm carinho por Passo Fundo. Afinal, a história de uma cidade continua sendo escrita todos os dias. E nós fizemos parte dela. Até o próximo Terraço Cast.